Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Obrigado porque podemos nos reunir aqui na Tua presença santa e bendita. Obrigado porque nesse exato momento nós podemos aqui, por meio da tecnologia, por meio desse aplicativo, nos encontrarmos como igreja em dias em que o encontro presencial tem sido um empecilho. E nós te agradecemos e te louvamos porque sabemos que o Senhor está entre nós. Sabemos que o Senhor está aqui para ouvir a oração dos teus servos, o Senhor está aqui atento à oração do povo do Senhor. E nós oramos que nessa manhã seja uma manhã especial de visitação do Senhor em nossas vidas, que seja um tempo de ouvir a tua voz, de um tempo de usufruir da tua presença, da tua companhia, e ao mesmo tempo também de usufruirmos da amizade, da comunhão com os irmãos em Cristo. Fala conosco, anima-nos nesse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, eu quero ler um texto que está em Lucas 22. Eu não sei se vocês têm a Bíblia aí. Se quiserem pegar, é legal que a gente acompanha lendo e logo depois orando. Lucas 22. A partir do verso 39. Lucas 22, 39 em diante. Pelo que eu estou vendo, alguns estão indo buscar a Bíblia, mas eu já vou começar aqui, tá bom? Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Joia, é um texto muito bonito, é um texto conhecido, um texto que a gente aprende muito aqui com o Senhor sobre a oração. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo momentos de muitos desafios para a fé cristã, desafios para a gente. O planeta, o mundo, nunca viveu, nunca experimentou um tempo como esse que nós estamos passando agora. Só um minutinho. Vem para cá, Cláudio. Senta aqui. Ó. Cláudio tentou conectar, não conseguiu. Vou botar ela aqui na tela dele. Aqui. Aí, beleza. Vamos lá. A gente vê o povo todo. Chega um pouquinho mais. Então, é um tempo muito difícil. E a gente tem algumas possibilidades, algumas formas da gente enfrentar, né, esse momento novo. A gente pode enfrentar entregando-nos às más notícias. Infelizmente, tem muita gente se entregando às más notícias e ao invés de divulgar as coisas boas, ao invés de falar da esperança, do amor no Senhor, acabam se entregando às más notícias e divulgando as más notícias, sendo agentes da desesperança. Nós, como cristãos, precisamos rever se estamos indo por aí. A outra forma de enfrentar esse momento agora é enfrentando as lutas e as dificuldades com o Senhor, na presença do Senhor. E aí eu me lembro do Salmo 23, versículo 4, versículo muito conhecido, que eu poderia citar assim, mas eu quero ler literalmente. Ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara
e o teu cajado me protegem. Ou seja, nós não estamos sós. Estamos passando por momentos difíceis e de lutas, mas não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Bem, quando a gente lê o texto bíblico de Lucas, a gente vai perceber que Jesus sabe que as notícias não são boas. Há uma conspiração se levantando contra ele. Você vê no versículo 1, versículo 2, né, que os chefes e sacerdotes, os mestres da lei, eles estavam procurando um meio de matar Jesus. As notícias não são boas, né? Você vê, por exemplo, lá no versículo 15, a palavra dizendo que Jesus falou assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus tem consciência do sofrimento. Você vê Jesus lá no versículo 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Jesus sabe que o traidor está entre ele, ou seja, no meio deles ali. Ou seja, Jesus tem uma nítida noção do momento que está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento de luta, é um momento de dificuldade, é um momento de provação. É um momento em que várias dificuldades estão se levantando. Como é que Jesus lida com isso? Aí é que entra o versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ali era o lugar de oração de Jesus. Como de costume, a oração era uma prática diária na vida de Jesus. No entanto, agora muito mais. Você vê Jesus agora dizendo: orem para que não caiam em tentação. Versículo 40. Orem para que vocês não caiam em tentação. E é interessante que no texto correlato lá de Marcos, capítulo 14, versículo 34, diz que Jesus ficou aflito e angustiado. O nosso Senhor passou por aflição e por angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste, mortalmente triste, diz o texto. E ele diz: fiquem e vigiem. A forma de enfrentar, gente, as lutas e as dificuldades nesse exato momento é em oração. Eu queria trazer aqui 5 ideias do Spurgeon, que foi um grande pregador, um dos maiores da história da igreja. Ele viveu no século XIX, um inglês, e ele trouxe algumas características, e ele mencionou algumas características didáticas a partir desses textos aqui de Lucas, que nós acabamos de ler, Lucas 22 e também Mateus e Marcos, em que ele fala sobre aquilo que a gente pode aprender com Jesus sobre a oração nesse momento. Primeiro, devemos aprender a oração solitária. Oração solitária. Existem momentos para oração solidária. Existem horas e momentos de oração solitária. O texto diz que Jesus se afastou dos discípulos. Lucas nos fala assim. Em Mateus, diz que Jesus se afastou de 3 dos discípulos mais chegados. A oração solitária é importante e necessária, especialmente em momentos de provação. Esse é um momento que a gente deve orar muito em família. É importante que a gente ore com os irmãos. É importante que a gente ore em pequenos grupos, virtualmente. Mas nós precisamos entender que tudo isso ainda não será suficiente. É preciso buscar ao Senhor a sós, derramar a nossa alma na presença dele e clamar àquele que dá a paz em meio às provações e às dificuldades. Então, a primeira característica didática da oração é a oração solitária. A segunda é a oração humilde. Quando a gente olha para os textos desse momento de Jesus, Jesus lá no Monte das Oliveiras, ali em sua oração, a gente vê que Lucas diz que Jesus ele se ajoelhou. Marcos diz que ele se prostrou e orava. Mateus descreve como se Jesus estivesse prostrado com o rosto em terra. Gente, é preciso muita humildade nessa hora. Esse é o momento de nos prostrarmos aos pés, de nos ajoelharmos aos pés do Senhor. A humildade é a postura correta de oração.
Não é hora de fazer como alguns têm feito por aí. Não é hora de declararmos, não é hora de ordenarmos, não é hora de maneira arrogante a gente declarar contra a doença, contra o vírus, muitas vezes contra os próprios governantes. Não é hora disso. Não é hora da gente exercer uma postura de empáfia e de poder. É hora de nos prostrarmos, de nos humilharmos na presença do Senhor. O pior não chegou, você sabe disso. Tem muito pior para acontecer ainda, segundo temos ouvido por parte das autoridades. E o exemplo que temos percebido em outros países ao redor do mundo. Não é hora da gente arrogantemente sair dizendo coisas em nome do Senhor, coisas que o Senhor não disse. É hora, nesse momento, de nos aquietarmos e, humildemente, de joelhos, buscarmos a face do Senhor. A terceira característica didática é fazer uso da oração filial. No versículo 42, Jesus diz: Pai, Abba, Pai. É hora da gente fazer uso dessa adoção concedida pelo Senhor por meio de Jesus Cristo. Nós não temos direito algum conquistado por nós mesmos diante do Senhor. Pelo contrário, nós deveríamos ser condenados. Mas nesse momento, a gente pode ter a certeza e a compreensão clara de que por meio de Cristo Jesus, nós somos feitos filhos e filhas. Aleluia por isso. E porque nós temos um Pai que nos trouxe, que nos adotou e que nos trouxe para a sua casa, para junto de si, a gente não pode ter receio de dizer nesse momento: Pai, ouça o meu clamor. O texto bíblico nos diz que o Senhor ele não nega o pão ao filho que clama. Ele não dá pedra no lugar de pão. A gente precisa entender que agora é a hora de buscarmos ao nosso Pai numa oração filial. Em quarto, é necessário, a gente entende que outra característica didática é a oração perseverante. Mateus diz que Jesus orou por 3 vezes. A gente não pode parar de orar agora. É hora da gente clamar insistentemente pelo Senhor. É hora da gente estar na presença do Senhor o tempo todo, clamando, orando, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor vença essa pandemia que está espalhada sobre o mundo e contaminando a todos. É hora da gente pedir para que o Senhor não deixe a igreja dele se esfriar. É hora da gente pedir para que o Senhor mantenha firme a fé do povo do Senhor. Por isso, continue a orar. Faça como a viúva, né? Aquela viúva que inoportuna, que insistentemente clamava ao Senhor, que clamava ao juiz, né? Oremos ao Pai, oremos, clamemos ao Senhor continuamente. Continue a orar, continue a agradecer, continue a orar e a pedir ao Senhor que Ele te visite. Outra característica, e a última, é que vemos aqui uma oração de resignação. Verso 42, Jesus diz: Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É o momento da gente se render ao Senhor, inteiramente. É hora da gente também agora querer impor a nossa vontade. A gente deve orar, clamar e aguardar que o Senhor fará segundo a sua vontade. Deus revelará a sua vontade nos próximos dias, meses e anos. Ele determinará para nós o que é melhor. Então é a hora da gente entregar tudo nas mãos do Senhor e alegremente confiar ao Senhor todas as coisas, com alegria. Não é hora da gente ficar agora nessa angústia terrível que vai trazendo para a gente distanciamento do Senhor. Deus sabe como dar, quando dar, o que dar e o que negar. E é hora da gente, nesse momento, fazer essa oração de resignação. Para encerrar, versículo 43
de Lucas 22 diz que assim que Jesus ora, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, versículo 43 nos diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Porém, se você ler os próximos versículos, você vai perceber que quando Jesus volta aos discípulos, eles foram encontrados dormindo, dominados pela tristeza. Isso é muito interessante, porque uma das possibilidades no momento de crise é de nós, dominados pela tristeza, entrarmos num estado de dormência, num estado em que a gente não tem forças para sair da situação. Por isso o versículo 46 é muito forte. Jesus pergunta, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E eu quero deixar essa pergunta para vocês. Você está dormindo? Ou, se está dormindo, por que você está dormindo? É hora da gente compartilhar isso com os nossos irmãos da igreja. A gente sabe que tem muita gente caindo em tentação nesse momento. Eu tentei enumerar algumas coisas. Tentação de perder a fé, tentação de perder a esperança, a tentação de perder da vista, dos olhos, o Senhor, a soberania de Deus sobre todas as coisas, tentação de perder a certeza de que Deus é o Deus que dirige o mundo, que governa sobre todas as coisas. A tentação de render-se ao caos, às más notícias e ao diabo, que vai certamente ceifar a vida de muito crente no meio desse momento agora. Gente que não vai ter olhos para o Senhor e vai ter olhos somente para as lutas e para as dificuldades. Porém, irmãos, Jesus nos ensina, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nós precisamos estar firmes na presença do Senhor nesse momento.